Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Para mim é um privilégio muito grande e uma alegria imensa poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus e aquilo que essa palavra tem produzido no meu coração. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, a respeito da vida cristã pura e simples. E o versículo diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Há muito se diz que o Brasil é um país cristão, mas será? A população brasileira é majoritariamente cristã. Estima-se que 87%, dos quais 64,6% se declaram católico-apostólicos romanos e 22,2% se declaram evangélicos. E aí nós temos que incluir os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. Segundo o censo do IBGE, revelou que em 10 anos o número de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil aumentou 61,45%. Isto é, de 15,4% em 2000, passou para cerca de 22,2% em 2010. Com base nesses números do IBGE, o escritor cristão Paul Freston apontou que o Brasil é a capital mundial do pentecostalismo. Realmente, os números do IBGE apontam que nós somos um país majoritariamente cristão, com os evangélicos em franca expansão. No entanto, será que, biblicamente falando, nós somos um país cristão? Crescer sem consciência é seguir rumo ao caos, e expandir sem consistência é semear ervas daninhas, diz Paul Freston no artigo na revista Ultimato de abril de 2009. E ele ainda faz a seguinte declaração, que é um tanto contundente também. Diz ele: a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. Ao apresentar a receita do sucesso para os evangélicos brasileiros, o escritor cristão Paul Freston destacou também os principais problemas que nós cristãos evangélicos enfrentamos. Diz ele que nós estamos perdendo a espiritualidade clássica para um pragmatismo imediático. Estamos perdendo o domínio próprio para uma ideia de sucesso, de poder, dinheiro. Estamos perdendo a fé reformada, para uma doutrina e uma cosmovisão particular. Estamos perdendo aquele modelo de liderança bíblica para um modelo mais parecido de ídolo. Estamos perdendo aquela teologia dos dons para uma teologia de edificação de igrejas, aí entre aspas, serviços, Ou seja, será que realmente o Brasil é um país cristão? Que essa massa, de 87,7% é composta de cristãos? A vida cristã pura e simples. Diante dessa triste realidade que nós vivemos hoje, e depois de tantos testemunhos que ouvimos edificantes, testemunhos esses de fé, de grandes servos de Deus, permitam-me apresentar aos irmãos o que a Bíblia diz a respeito da vida cristã. O texto de Paulo, o versículo, mais especificamente de Paulo, que nós lemos no começo, é uma síntese sobre o tema em toda a Bíblia. Nele nós encontramos a vida cristã pura e simples. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim,
e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Depois de Jesus, Paulo é a figura mais importante no cristianismo. Além disso, ele é autor de mais da metade do Novo Testamento, né? E muito do que nós sabemos sobre vida cristã é muito desta visão, deste ex-fariseu de Tarso, né? Alguém que pregava e ensinava estas verdades de forma tão intensa, né? Em que é quase que difícil nós separarmos o que é vida de Paulo e da sua prática, não é? Ele vivia de uma forma tão intensa e com tanta propriedade que ele podia afirmar coisas do tipo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Que ensino era esse que Paulo, né, nos apresenta, em que ele também divulgava, em que ele demonstrava na prática? O nosso versículo nos apresentam, esse versículo que eu li agora com os irmãos, nos apresenta um resumo, né, exatamente de quem governava esta vida de exemplo, a vida de Paulo. Em outras palavras, em Gálatas 2:20, Paulo descreve a vida cristã pura e simples. E o meu desejo, então, com esta reflexão, é de não só informar os irmãos, mas também inflamar, né, e incentivar. Informar aos que iniciam essa jornada, inflamar aos que já estão no caminho e incentivar os demais que se ajuntem a nós nessa peregrinação maravilhosa que é a vida cristã. Para enxergarmos a vida cristã pura e simples apresentada por Paulo, eu dividi este versículo em 3 partes. A primeira é a descrição da vida cristã. Fui crucificado, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve a vida cristã em 2 dimensões, morte e vida. Morte, quando ele diz, fui crucificado com Cristo. E vida, Cristo vive em mim. E o que ele quis dizer com isso, né? Ou seja, fui crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? A resposta é óbvia, não é, irmãos? Morremos com Cristo. Morremos para a lei, morremos para o pecado e morremos para nós mesmos. O verbo crucificar aqui, nesse caso, está no tempo passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. No passado perfeito, quer dizer, efeito permanente, presente, de uma ação já cumprida, portanto passado. Por isso que a melhor tradução é: estou crucificado com Cristo, e não fui crucificado com Cristo. Também a palavra crucificar está na voz passiva, ou seja, o sujeito recebe a ação. O cristão foi crucificado por Cristo em Cristo. E também está no modo indicativo, informa um fato ocorrido, diferentemente do imperativo, né, que dá uma ordem ou aponta uma possibilidade. Ao usar o verbo crucificar no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo, Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada, ou seja, foi algo realizado por outra pessoa em nosso favor. Não dependeu de nós nem de qualquer ação inicial nossa. É dom de Deus, com consequências permanentes. É graça. Em Atos capítulo 5, verso 30 e 31, ele diz: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram e sepultando-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados.
Haverá sim momentos em que deveremos crucificar a carne, ou seja, mortificar os nossos desejos. Mas isso só será possível porque nós já estamos crucificados com Cristo. Nós já nos identificamos com Ele na morte pelo batismo, e isso nos dá forças para vencer o pecado. Observe o que Paulo disse ao escrever para os Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Além do que, a lei foi cumprida em Cristo. Logo, não vivemos mais em busca de justiça própria, pois jamais conseguiríamos. A lei só nos acusa e nos condena. Ela diz: não pode e não faça, mas nós queremos e fazemos. Mas a graça de Deus, porém, que nós vivemos pelo mérito de Cristo. Não estamos crucificados, nós estamos crucificados com Cristo. A lei já não nos condena, pois Cristo cumpriu a própria lei em seu corpo. O pecado já não nos domina, pois estamos mortos, e os nossos desejos já não nos escravizam mais, pois somos de outro Senhor. Isso nos leva à segunda dimensão descrita por Paulo a respeito da vida cristã. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós pelo Espírito, ou pelo seu Espírito, conforme João 14,15. O Espírito Santo em nós nos permite viver em novidade de vida, segundo Romanos 8, 9 e 11. E também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos de 4 a 6, ele diz assim: meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Cristo em nós, pelo Espírito, produz em nós grandes transformações. Produz fruto, produz felicidade, produz força, produz família, produz socialização. Está, portanto, claro o que é a vida cristã. Em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Faria toda a diferença, irmãos, se nós vivêssemos como realmente somos, pois passaríamos a viver como aquela história do patinho feio. Mas num belo dia descobriríamos que nós somos, na verdade, um cisne. Mas como viver essa vida descrita por Paulo? A segunda dinâmica que o apóstolo Paulo nos apresenta é a dinâmica da vida cristã. Ele diz: a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que pensa, morrer em Cristo, ou morrer com Cristo, morrer para nós mesmos, é sinônimo de vida de verdade. A vida não começa quando aprendemos a desfrutar a vida, como se diz, aos 30, aos 40 ou aos 50. A vida começa quando morremos com Cristo e Cristo passa a viver em nós pelo seu Espírito. Isso sim é vida em abundância, conforme João 10:10.
A vida em Cristo ainda é uma vida no corpo, ou seja, continuaremos sendo quem nós somos, com todas as vantagens e desvantagens, evidente, dessa realidade terrena, né? Mas em processo de transformação em nós e em nosso contexto, através de nós. Mas como? Devemos viver essa vida no corpo da seguinte maneira: pela fé no Filho de Deus. Vivemos das promessas da palavra de Deus, não mais pelas mentiras do mundo, do diabo e do pecado que habita em nós, mas pelas promessas de Deus no poder do Espírito. Em Gálatas 3:5, ele diz: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. A vida cristã não é vivida pelo esforço próprio. Não é pautada por regras, nem vivida por força de vontade. A vida cristã é vivida pelo poder do Espírito, quando nos agarramos às promessas e preceitos da palavra de Deus. A vida cristã é vivida pela fé, na promessa de tudo que Deus promete ser para nós em Cristo Jesus. E terceiro, a demanda da vida cristã. Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida se dá em nosso corpo, lutando para nos confrontarmos à imagem de Cristo, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus. Mas qual é a razão de ser desta vida? Qual é o propósito de existirmos? O apóstolo termina esse versículo onde tudo começa na história da salvação, o Filho de Deus. Me amou e se entregou por mim. Além de informar o que motivou Deus na consecução e execução do seu plano, amor de Deus, Paulo quer que essa frase, ele quer com essa frase incitar o cristão ao louvor. Louvor pelo grande amor de Deus na salvação de seus filhos. Me amou e se entregou por mim. Ele volta a falar deste amor quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Perceba então, meus irmãos, que o amor de Deus que o motiva a planejar a nossa salvação, na mesma medida em que esse amor nos incita a louvá-lo por tão gloriosa graça, essa de nos amar e nos adotar em Cristo. Portanto, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo quer informar a nossa mente e inflamar o nosso coração ao nos informar sobre o maravilhoso plano de salvação de Deus. Paulo nos incita a adorar a Deus. Ficamos mais maravilhados ainda quando refletimos sobre o que está envolvido nisso tudo. Observe a intimidade de quem ama, o Filho de Deus. A identidade de quem nos ama torna maior ou menor a qualidade do amor. A atividade do amor se entregou por mim. A medida do amor de alguém por nós está na dimensão de suas atitudes por nós, o perfil de quem é amado. Paulo, o principal dos pecadores, perseguidor da igreja, por isso que o amor de Cristo nos constrange. Em resumo, a vida cristã faz de nós adoradores da gloriosa graça de Deus. Em Romanos 15, 8 e 9, ele diz: Cristo veio para servir aos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como diz as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. A vida cristã pura e simples
Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você, meu irmão, é um cristão. Então, é assim que você deve viver, pela fé no Filho de Deus. Se você não é cristão, eu digo, passe logo a ser um cristão, mas no sentido real da palavra e não meramente mais um na multidão. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém. Eu vou orar por você. Ó Senhor Deus e Pai, te glorifico e te exalto, ó Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço também, ó Pai, as tuas bênçãos sobre nós, a tua igreja que se reúne nesta hora, e que esta palavra, ó Deus, possa continuar produzindo em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Até uma próxima. Amém.